Boa noite a todos e a todas, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião pública, nossa primeira prévia da Conferência Municipal do Meio Ambiente. E é um momento único para nós aqui em Jaú, a gente poder participar da elaboração, né, dessas prévias, serão 5 prévias. E, bom, deixa eu me apresentar aqui, sou o Cecel, estou como secretário do Meio Ambiente, em nome do prefeito, da Prefeitura Municipal de Jaú. Desejo aí que todos e todas sejam bem-vindas. Essa aqui é uma atividade que faz parte da Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria, que é uma secretaria é uma diretoria interdisciplinar, né? Ela dialoga com todas as outras diretorias. E a Tabita, que vai conduzir a reunião junto com a Maiara, né? A Tabita é a diretora. E é um momento muito legal, muito oportuno, único, histórico da cidade, que vai ser a primeira conferência de meio ambiente de Jaú, a primeira de muitas conferências. O tema que a gente escolheu esse ano é a educação ambiental que queremos para Jaú. A gente escolheu na secretaria, né, porque a gente acha que é importante esse tema, mas na conferência e nessas próximas, nas próprias prévias, a gente vai definir para o 2022 qual vai ser o tema de maneira coletiva. A gente só deu esse primeiro empurrão e daqui para frente é um processo coletivo, participativo. E eu digo que ele é histórico para nós aqui em Jaú, porque uma conferência é muito importante. Uma conferência é um instrumento da democracia, né? É uma forma de construir coletivamente, sonhar e realizar em conjunto. É uma forma de a gente estimular o pertencimento, a participação popular, a sensibilização para os temas coletivos. E a educação ambiental, que é o tema desse ano, ela costura, né? Ela é muito mais do que falar fauna e flora, né? A educação ambiental, ela é falar de políticas públicas, é falar de envolvimento, engajamento, falar de respeito, é falar de futuro, presente, construção coletiva. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela vai tocar os seus trabalhos, não só na área da educação ambiental, mas em todas as áreas dessa maneira. Então, talvez vocês, todos nós, a gente vai ser muito cansativo, porque fazer participativo e coletivo dá muito trabalho, né? Mas é importante, tem que ser assim, não pode ser de cima para baixo, tem que ser horizontal, tem que ser construído. Então, eu estou aqui agora só para dar as boas-vindas, fazer a introdução, né, a abertura dessa reunião pública, desejar a todos e a todas que a gente tenha que nós façamos um ótimo trabalho essa noite, primeiro de 5, para nós chegarmos na conferência em outubro, vai ser dia 14 e 15 de outubro. Dia 14 é o dia do educador ambiental, então a gente escolheu carinhosamente essa data. E vai ser um processo de construção, então cada reunião ela não vai se repetir, ela vai avançando, nós vamos construindo. Daí a importância de todos que estão aqui participando desse momento também participarem das próximas, porque a gente vai avançando, né? A gente vai avançando até chegar na conferência. A conferência, ela é um instrumento democrático de tomada de decisão coletiva. É um instrumento de participação e dali a gente toma a decisão, e a conferência desse ano a gente vai definir o plano e o programa municipal de educação ambiental, pensando aí para os próximos 4 a 8 a 12 anos. Então, ou seja, um momento único, importantíssimo da participação de todos. Quero agradecer aqui ao Instituto Proterra, aos membros do Condema, ao Leandro, que acaba de chegar, vereador, muito obrigado pela presença. Então é isso, eu vou passar a palavra agora para a Tabita, para conduzir os trabalhos, e vamos aí, para uma ótima noite. Obrigada, Cecel.
Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira reunião pública de educação ambiental, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, a SEMEIA, da Prefeitura Municipal de Jaú. Para quem não me conhece, meu nome é Tápita, sou tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mestre em Ciências Ambientais e especialista em Educação Ambiental para Sustentabilidade. Atualmente sou diretora de Educação Ambiental da SEMEIA e vou ser a anfitriã de vocês esta noite. Também está comigo a Maiara, que também é da SEMEIA, e quem vai nos ajudar hoje no chat, nas partes técnicas da plataforma. Maiara, gostaria de se apresentar? Oi, gente. Eu sou a Maiara, eu faço parte da diretoria de educação ambiental, eu sou agente administrativa na SEMEIA. E eu estou aqui para ajudar, gente. Espero que eu consiga ajudar a todos. E boa reunião para nós, né? Obrigada, Maiara. Primeiramente, eu peço desculpas assim pelo formato virtual, né? Mas se não fosse pela Covid-19, provavelmente essa reunião seria presencial e talvez seria em forma até de oficina, né? Então seria o momento de que eu ia abrir a palavra para cada um se apresentar numa roda, né? Mas como o tempo é curto, eu sugiro a gente fazer o seguinte: eu abro, quando eu estiver falando, eu vou apresentar, né, os slides. Então, vou ter os momentos que eu vou dar uma pausa para o pessoal poder tirar as dúvidas, e também nos momentos que a gente for debater, aí o pessoal pode se apresentar, pode falar o nome, se representa alguma instituição. Lembro também que estamos gravando, e esse vídeo vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube da SEMEIA, na subpasta da conferência. Então, eu vou compartilhar a tela agora com vocês para apresentação. Qualquer coisa, vocês vão pondo as dúvidas no chat, que aí a Maiara vai me respondendo. Opa, já deu spoiler do final. Bom, acredito que todos estejam vendo, né? Então, como o Cecel comentou, né, hoje é uma noite muito especial para Jaú, né, porque estamos iniciando a primeira das 5 reuniões públicas de educação ambiental, né, que estaremos realizando até setembro. E lanço a pergunta aos presentes: qual a educação ambiental que você quer para Jaú? Antes de começarmos, eu vou passar rapidamente o roteiro desta noite para podermos nos situar. Então, tudo que foi apresentado até o momento faz parte desse primeiro item. Irei contextualizá-los nesta reunião. Por que estamos aqui? O que vamos fazer? Onde iremos chegar? Qual o papel de cada um esta noite? Aí depois farei uma pequena introdução sobre a temática para nos aquecermos até os debates, os quais se seguirão sempre com uma pergunta reflexiva para nos orientarmos e discutirmos sobre ele. Planejamos desenvolver cada questão em 30 minutos, mas como foi repassado por e-mail, se for pertinente e todo mundo concordar, a gente prolonga as conversas. E, por fim, passarei os recados e informes finais. Como comentei, as dúvidas podem ser enviadas no chat e a Maiara vai passando para mim. Aí depois, nos debates, aí a gente liga o áudio para todo mundo poder conversar. Tudo bem até aqui? Eu vou avisar que quando eu compartilho tela, eu não vejo a dinâmica do chat e das câmeras, por isso que eu pedi para o pessoal passar no chat as dúvidas, que aí a Maiara vai anotando e vai falando para mim, tudo bem? Maiara, você vai me dando um help. Bom, então, como o Cecel apresentou, né, nós iremos realizar dia 14 e 15 de outubro a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente de Jaú, né? E a temática vai ser justamente a educação ambiental. A princípio, não temos maiores detalhes sobre o evento, pois ainda estamos avaliando se será possível ser realizado presencialmente ou virtualmente. Mas as inscrições terão início a partir do dia 15 de agosto, que é aniversário da cidade. Então, assim fica mais fácil de guardar na agenda.
E nesses 2 dias, nós iremos produzir o Plano Municipal de Educação Ambiental e o Programa Municipal de Educação Ambiental. Por isso que eu disse lá no início que hoje era uma noite especial, pois a produção tanto do plano quanto do Programa de Educação Ambiental não será feito pela CEMEI ou pela Prefeitura, e sim construído coletivamente com a população jauense, para que seja de forma participativa e democrática. Como você já comentou, as políticas públicas não devem vir apenas do poder público, mas sim do povo. Então, queremos que a sociedade tome para si essa tarefa e vocês nos tragam as experiências, as vivências e suas realidades. Queremos escutá-lo. Queremos discutir os diversos olhares para juntos montarmos uma proposta de educação ambiental para Jaú. E vamos começar esta noite. Então, a produção de políticas públicas precisam passar por um longo processo para que possam ser efetivas. Então, essas reuniões públicas são preparações para a conferência. Ou seja, estamos exatamente nesse momento em vermelho, nessa primeira parte, no levantamento de dados e contribuições. Depois dessa coleta e análise, será produzido um relatório e as minutas para serem apresentados e discutidos durante a conferência. Após, vai ter uma última revisão das minutas, que será pelo CONDEMA, e vai passar por uma audiência pública, para que finalmente possa virar leis municipais e serem concretizadas. Também serão produzidos e-books, para que o cidadão tenha acesso tanto do diagnóstico, quanto de todo esse processo que a gente está realizando. E por isso, quem estiver participando de qualquer parte dessas etapas, vai constar nos créditos desses e-books. Até agora tem alguma dúvida? Maiara, alguém comentou alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida desse processo? Não, tá tranquilo. Ok, então vou continuar. Então, a educação ambiental é o tema central e que nos moveu hoje e nos reunimos hoje aqui, esta noite. Mas, afinal, eu vou perguntar para todos vocês. O que é educação ambiental? Vocês conseguem definir em uma palavra? Então, a Maiara vai colocar agora no chat um link para a gente montar juntos uma nuvem de palavras, que é o que nem está o desenho aqui do lado. Então, cada um vai acessar esse link, pode ser tanto no computador como pelo celular. Vocês vão acessar e vocês vão colocar 3 palavras que para vocês significa educação ambiental. Eu vou dar algum tempinho, que aqui eu vou conseguir ver ele sendo feito na hora, enquanto vocês vão adicionando as palavras, e depois eu mostro para vocês o resultado final. Então, eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder montar essa nuvem de palavras. Eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de encontrar. Você fala o link? Sim. Tem essa janela preta embaixo da tela, não tem? Tem um ícone que é um balão de fala. Você clica nela, vai abrir o chat do lado esquerdo. Balão, microfone, câmera, televisão e o balão de fala. É um balão de quadradinho, tá. Isso. Então, aí você clica nele, aí vai abrir do lado esquerdo o chat. Isso, digite a mensagem. Aí, então, 3 palavras. Isso, aí você clica nesse link que a Maiara colocou. Você vai com o próprio mouse em cima, você clica, vai dar direto no site. Ô, Tabita, são só 3 palavras, né? Isso. Essa reunião, 3 palavras. Se vocês participarem das outras, a gente vai acrescentando.
Oi, sim, Guilherme, estou acompanhando em tempo real. O interessante dessa nuvem de palavras, para quem não conhece, ela vai ficar do tamanho da quantidade de pessoas que acabaram usando aquela mesma palavra para defini-las. E eu acho interessante para a gente, é uma forma visual, né? Da gente ter essa comunicação do que representa a educação ambiental. Tanto que todas as reuniões públicas a gente vai ter essa parte, né? Para desenvolver essa nuvem. Que aí depois eu pretendo usar também na conferência e no e-book, para ficar ilustrado. Quem já foi terminando pode pôr no chat que já concluiu. Guilherme falou que já foi. Tem bastante gente que, pelo visto, já colocaram. Diego já. Gislaine, Natália, Bruna. Conseguiu, Leandro? Sim. Já fiz. Então, agora eu vou baixar aqui. Espero que eu vou dar um print da tela e colar aqui na apresentação, que fica mais fácil de eu compartilhar com vocês. Pronto, agora eu vou voltar a compartilhar a tela para vocês verem o resultado. Então, todo mundo conseguindo ver? Ah, já está aqui. Então, essa, na verdade, é a nuvem de palavras que a gente criou nessa primeira reunião pública. Então, como vocês podem verificar, a palavra que teve mais destaque aqui é o conhecimento. Então, a palavra-chave da educação ambiental esta noite é o conhecimento, seguindo pela parte de conscientização, o respeito, né? Conscientização, sociedade, coletivo, que são as palavras que se destacaram mais. Então, ao longo das reuniões, nós vamos alimentando essa nuvem, deixar ela uma nuvem bem fofinha, para chegar na conferência ficar bem cheia. Depois, qualquer coisa, eu disponibilizo para vocês também por e-mail depois. Bom, então, vocês perceberam, né, que a educação ambiental é difícil de ser definida, pois é uma representação muito íntima e individual, né? Vai de sujeito para sujeito, né? Mas podemos contextualizá-la na coletividade. Por isso que essa noite a gente usará como base de definição da educação ambiental a Política Nacional da Educação Ambiental, que é a Lei número 9.795 de 99, em que seu artigo 1º define que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, aqui ó, da nuvem de palavras, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa lei salienta que todos têm direito à educação ambiental e que seus processos participativos devem estar nas políticas públicas do município. Por isso que, para desenvolvermos ações de educação ambiental, devemos primeiramente construir o plano e o programa. Sei que para muitos essas questões legais dão ainda um nó na cabeça, mas não se preocupe que depois eu vou dar um exemplo prático para a gente entender o que seria um plano e um programa. Mas antes disso, vamos à definição, né? Então, o que seria um plano?
O plano ele estabelece princípios, objetivos e diretrizes norteadoras da elaboração e implementação de normas legislativas. Formaliza conjuntos de programas e ações socioambientais no âmbito do município. Metas, formas de implementação, alocação de recursos humanos, financeiros e organizacionais e mecanismos de controle e avaliação. O programa ele estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que se articularão a partir do referencial teórico-metodológico, norteando projetos, pesquisas, campanhas e ações pontuais multidisciplinares, organizadas e continuadas. Tá. Eu acredito que ainda esteja um pouco confuso como que nós vamos montar esse plano, esse programa. Então, vamos ao exemplo prático. Vamos imaginar que hoje vamos construir juntos um livro de receitas. Eu quero que contenha nesse livro doces, salgados, bebidas e entradas. Mas antes de pensarmos nos tipos de receitas que farão parte desse livro, eu preciso explicar como eu quero que sejam produzidas essas receitas. Então, vamos montar uma lista do que a gente quer que tenha nesse livro. Então, por exemplo, eu quero receitas que sejam saudáveis, com ingredientes que valorizam alimentos naturais, frescos e orgânicos. Eu quero receitas práticas, rápidas e simples de serem feitas, mas também quero aquelas que lembrem a comida da minha infância, feita por minha avó, mãe e por qualquer outro parente querido. Essas receitas também precisam estar bem descritas, listados todos os seus ingredientes e utensílios que serão utilizados. O tempo de preparo também deve ser destacado e dicas são super bem-vindas. Muito bem, essa lista norteará as receitas que constarão no livro. A lista representa o plano e o livro final, contendo as receitas, o programa. Eu acho que agora ficou bem mais claro, né? O que é a diferença do plano e do programa. Então, nessas reuniões, iremos pensar que tipo de educação ambiental queremos para Jaú e quais as características que deverão conter nas ações de educação ambiental. Tem alguma dúvida até o momento? Tá tranquilo o chat, Mayara? Tranquilo. Meu cachorro. Bom, já falei muito, então agora a gente vai começar a pôr a cabeça para funcionar. Não se preocupem ainda, a gente vai discutir de uma forma que depois a gente vai juntar, como falei, na minuta, no plano e no programa. Então, hoje vai ser mais tranquilo essas discussões. Então, para facilitar os registros, a Mayara vai colocar o link do questionário de contribuição no chat. Esse formulário está disponível ao público a partir de hoje. Portanto, se vocês conhecerem alguém que gostaria de participar da reunião, mas não pôde, eles podem responder nesse link depois. Quem não conseguir acessar esse formulário agora, não tem problema, eu recomendo só ter um papel na mão, uma caneta, pode anotar e depois, quando tiver tempo, passar a limpo nesse formulário. Quando vocês acessarem ele, vocês já podem ir acessando, enquanto eu vou explicando. Vocês podem acessar ele, no começo vai ter os dados cadastrais, novamente, né? Então, vocês preencham como foi na inscrição de vocês, né? Então, nome, telefone, profissão, etc., e depois vocês vão selecionar a opção Sim, onde está escrito você participou da primeira reunião pública ao vivo ocorrida no dia 20/5. Vocês vão ver que são 3 perguntas reflexivas. Nós vamos ir devagar uma por uma, que aí depois a gente vai abrir para debates. Então, no momento, preencho esse início. Aí, quando nós começarmos na primeira pergunta, a gente inicia o primeiro debate. Vocês vão colocando já ok lá no chat, a Mayara já me avisa quando tiver todo mundo já feito a primeira parte. Porque assim não preciso ficar saindo e entrando toda hora aqui da apresentação.
Tá. Oi, pode falar. Já é para responder as perguntas? Desculpa, não entendi. Não, a gente vai respondendo uma por uma. Entendi. Se você se empolgar e já quiser escrever tudo, só não manda ainda, porque a gente vai discutindo uma por uma. Não, demorou. Bom, então, já que a maioria acredito que já tenha terminado a parte do cadastro, então agora sim. Vamos então à primeira pergunta reflexiva. Qual a educação ambiental que você quer para Jaú? Vocês podem escrever frases, mas a sugestão é tentar colocar em palavras-chave, que eu acho que isso vai facilitar mais. Opa! Guilherme, fecha o microfone. Oi. Aí. Fechei. Obrigada. Então, vocês vão colocar, como falei, pode pôr frases ou pôr em palavras-chave, não tem problema. Aí eu vou dar uns 5 minutos para vocês escreverem, depois a gente vai chamar para os debates. Então, vou até parar aqui de compartilhar a tela. Para a gente poder discutir depois. Nós vamos discutir só a primeira, mas se vocês terminarem a primeira e já quiserem ir respondendo as outras, não tem problema nenhum.
Mais 2 minutos. Isso, quem for rápido e quiser já responder as outras, pode ir agilizando. O importante é nessa primeira a roda que a gente vai fazer, pelo menos a primeira questão já está respondida. Deu 5 minutos. Todo mundo responder a primeira pergunta. Se vocês quiserem, agora podem abrir o microfone. Quem for falar pode já se apresentar para todo mundo. Quem vai ser o primeiro? Estamos com vergonha? Não, Parece aula. Posso falar. Pode. Então, Podem ir falando que eu vou anotando aqui tudo que vocês forem comentar. Tá bom. Como já foi apresentado, meu nome é Leandro. Eu não sei se a minha câmera está aberta e como é que é, mas eu voltei aqui nas respostas que eu coloquei para poder me orientar naquilo que eu vou dizer, né? Meu nome é Leandro, eu sou vereador aqui na cidade, mas acima disso eu sou fundador, coordenador da Comunidade Terapêutica Liberdade, e o CECEL conhece o nosso ambiente de trabalho, e ali a gente desenvolve já algumas ações voltadas à preservação do meio ambiente, como no caso aí do plantio de árvores, coisas que já foram feitas há algum tempo atrás. Então a gente já tem alguma coisa já concretizada nesse sentido e estamos desenvolvendo uma outra ação ali, que o CECEL teve a participação, junto com os acolhidos da comunidade. Estão me ouvindo aí, tá? Sim, estamos te ouvindo e te vendo. Tá bom, então. Com relação à primeira pergunta, né, qual a educação ambiental que você quer para Jaú, né? Como sugestão, inserir palavras-chave aí, então eu coloquei assim, uma educação participativa, como no caso que a gente está fazendo aqui, debatendo, né? Eu gostaria até que tivesse mais pessoas, que eu sei que tem muita gente na cidade que tem interesse, tem muita afinidade com esse assunto, né? Então, mais participativa, consciente, né, porque dos limites daquilo que a gente tem, porque a gente ouve, existem os extremos aí, né? Eu falo que eu sou alguém que trago no coração esse sentimento de ser um ambientalista, de gostar da ecologia, mas tem algumas pessoas que falam assim, que você é um ecobobo, porque esse negócio de ficar plantando árvore que tem... Então eu tenho uma visão bastante equilibrada, eu sei que por a gente estar dentro do município, existem muitas vezes o inconveniente de uma planta que está num lugar errado, tudo, então precisa ser algo consciente, né? As coisas colocadas nos seus devidos lugares, porque como o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes uma pessoa me pede uma muda, ele sabe que a gente cuida disso e ele quer plantar na frente da casa e não adianta eu fornecer para essa pessoa uma muda de um IP que vai crescer
de um tamanho que vai pegar no fio depois e que num determinado momento vai ter que ser cortado e que aí isso aí causa um constrangimento, né? Então, seria a segunda parte, uma educação ambiental participativa, consciente e com procedimentos que possam ser completados. O que eu coloco isso para que a gente não dê um início hoje numa discussão em algo para depois ter um programa de ação aí para frente, mas que no momento seja talvez interrompido por algo, né? Como que na segunda pergunta, então isso aí seria um complemento assim, né? E quais os desafios para concretizá-la, né? Com base na lista que nós fizemos antes, né? Então eu diria, quando eu falo de uma educação ambiental participativa, a não adesão das pessoas, né? Seria algo que impede o desafio para concretizar esse plano de educação ambiental seria a não adesão das pessoas, o não atrair, né? Quando a gente fala da consciência, de uma educação ambiental consciente, eu diria que o que atrapalharia isso seria a falta de informação. E também, né, quando eu digo que com procedimentos que possam ser completados, a terceira frase que eu coloquei na primeira pergunta, o que pode atrapalhar isso seriam interesses diversos, né? Como, por exemplo, interesses políticos, a falta de um amparo financeiro, porque tudo a gente sabe que existe a dificuldade precisa do dinheiro para ser feito, né? E a terceira pergunta aqui, como podemos superar esses desafios, né? E eu coloquei duas frases aqui, né? A divulgação intensa desse programa, de reuniões como essa, disso que a gente está fazendo, e eventos atrativos, coisas que possam fazer com que as pessoas tenham interesse, né, em participar de coisas como essa. Então, isso foi o que eu coloquei e eu fico à espera de comentários aí de vocês, tá bom? Obrigada, Leandro. Alguém quer fazer algum comentário referente ao que o Leandro falou? Ou quer já falar as palavras as frases que colocou no questionário? E depois eu vou fazer um arremato de tudo, que é mais fácil. Otávio, tá? E pessoal, já posso falar? Pode, deve. Vou apresentar, então, para quem conhece, sou Gislaine Simões, sou professora atualmente há muito tempo, né? Atualmente estou atuando como coordenadora no CAIC Fundamental 2. Trabalhei bastante tempo aí com educação ambiental, inclusive fomos parceiras, né, Tabita? Isso. Na Secretaria de Meio Ambiente por quase 4 anos. Enfim, é um assunto que tem muita atenção, né? E gosto muito, sou professora de Geografia e pós-graduada em Educação Ambiental e em Educação Ambiental e Ecoturismo, tá? Então, vamos lá, vou só fechar a câmera agora. Sobre a primeira questão, a gente pode responder as 3 ou uma por vez, Tabita? Eu ia fazer uma por vez, mas podem falando, se você já completou, eu vou colocando, depois eu dou um tempo para os outros irem preenchendo, não tem problema nenhum. Então, só a primeira, tá? Pode ser? Assim, eu já fiz Pode as ser. 3. Tá. Aí, quando fala qual é a educação ambiental que a gente tem para Jaú, eu coloquei as 3 palavras, sendo que a primeira é conhecimento. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas acabam desrespeitando o meio ambiente por falta de conhecimento também. Muitas pessoas acabam acreditando que quando se fala de meio ambiente, está se falando só sobre o lixo, ou sobre árvores, ou sobre o rio, né? Sobre rios. Então, isso tem que ser mais a educação ambiental, ela tem que ser muito explicada, né? Tem que haver uma escolaridade das pessoas, né? As pessoas precisam aprender a entender o que é educação ambiental, o que é o meio ambiente.
e para então, e saber que estão inseridos, que nós estamos inseridos no meio ambiente. Então, acho necessário que a população conheça o que é o meio ambiente, todas as suas fases, como ele se subdivide, e então, para dar sequência. A primeira coisa seria isso. A segunda seria prática. A partir do momento que a pessoa, né, seja adulto, seja criança, seja idoso ou adolescente, ele sabendo o que é o meio ambiente, sabendo o que envolve uma educação ambiental, ele pode passar a praticar de uma forma mais correta, né? Então, para que haja essa prática, primeiro ele tem que aprender. E, na sequência, é o respeito, porque a partir de quando você já conhece algo, você sabe como aquilo funciona, você sabe dar o devido valor àquilo, você também passa a respeitar, que é questão de tantas outras coisas a qual nós estamos envolvidos. Eu posso não concordar com muitas coisas que outras pessoas me falam, mas eu preciso saber respeitar, assim como respeitar a opinião do próximo. Então, na educação ambiental é a mesma coisa, no meio ambiente é a mesma coisa. As pessoas conhecendo, praticando, elas precisam saber respeitar aquilo que envolve. Bem, essa seria a minha primeira pergunta. Uhum. Já registrei tudo aqui. Obrigada, Gislaine. Alguém quer falar alguma coisa referente ao que a Gislaine comentou? Eu vou falar tudo de uma vez depois. Quem quer falar? Pode falar. Bom, gente, eu não estou conseguindo abrir minha câmera aqui, mas sou mãe de primeira viagem, então se vocês ouvirem uns gritos por aí, é o bebê aqui. Mas meu nome é Yara, eu sou daqui de Jaú mesmo, sou apaixonada por educação ambiental, fiz um trabalho de educação ambiental na escola que eu trabalho, com criança na educação infantil, até 7 anos de idade, então eu acredito que eu acabo pensando mais por esse lado, tá? Participei um tempo do Instituto Proterra, aí, né, conheço alguns que estão aqui. Meu mestrado foi sobre educação ambiental em ambientes não formais, aqui da Bacia Hidrográfica, Tietê-Jacaré. Então, a gente vai sempre aí batalhando, né? Bom, eu quis falar agora porque acho que o que eu coloquei tem a ver com o que a Gislaine falou. Acho que é praticamente na mesma linha aí. O que eu coloquei é a questão de a gente se sentir parte do meio, né? A questão do sentimento de pertencimento. A partir do momento que a gente entende onde a gente está inserido, o contexto, né? Toda a questão que envolve a gente e o meio, né? Porque, como ela falou aí, às vezes as pessoas acham que a gente não faz parte do meio, né? Eu vou estudar sobre o meio ambiente. São os animais, né? A vegetação e tal, mas acha que o meio ambiente é um outro lugar à parte, né? Então, a hora que eu entendo assim, né, principalmente com os pequenos aí, a hora que eles entendem que eles são o meio, que eles fazem parte do meio e que tudo é uma cadeia, que está interligado, a visão, né, acaba sendo outra. A visão, os hábitos, o cuidado, o respeito. Então, o que eu penso assim, para a educação ambiental, lógico, a gente tem que tentar de todas as formas, de todas as idades, mas é a partir da educação, né, que eles vão crescendo já com essa identidade. Então, se a gente conseguir passar esses valores, né, isso se torna um hábito, isso se torna princípios e a gente consegue construir uma Jaú assim, melhor nesse sentido. Tá joia? É mais ou menos isso aí. Obrigada. Obrigada a você, Yara. Seja bem-vinda. Obrigadão. Parabéns pelo bebê. Desculpa, é por isso que eu atrasei, gente. Desculpa mesmo. Imagina. Alguém quer complementar? Trocar alguma ideia com a Yara? Eu posso complementar. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Zafra.
Sou mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP. Meu foco de pesquisa é uso e conservação de espaços verdes públicos na cidade, então, com a questão das ações coletivas, é isso que eu coloquei aqui também como palavra-chave. A participação popular e democrática é muito importante, com um diálogo aberto e transparente, além do que a questão de ser algo contínuo, né? Essa importância de ter, como o Leandro comentou, de ter uma comunicação, né, contínua, né, de comentar, por exemplo, o que vocês estão fazendo dos relatórios, falando tudo que vocês fizeram ao longo do mês. Eu acho super importante, porque engaja também os moradores. O Mundo Sem Bitucas, que eu participo, ações voluntárias, né, com moradores da região. É um projeto que eu tenho aqui em São Paulo, então eu fico 15 dias em Jaú, 15 dias em São Paulo, praticamente. E eu sou inconformada também com algumas situações, por exemplo, a casa dos meus pais fica ali entre Vila Cis e Jardim Alvorada. E tem uma rotatória que sempre acumula resíduos. E uma maneira de que a gente fez de mobilizar é conversar com os vizinhos e falar, olha, vamos tentar mobilizar aqui. Depois a gente não descobriu, a gente já sabia que tinha acúmulo de água num barranco, abrimos um protocolo. Então, acho que essa questão também da mobilização popular dos moradores, pressionando e participando também, é muito importante para continuidade e melhoria da cidade. Falando de educação ambiental, né? Educação, às vezes eu falo nem educação ambiental, eu falo educação como base, né? Do que a Yara falou, porque ela é transformadora. A partir do conhecimento que você adquire, é possível fazer a transformação local. Obrigada. Legal, Natália, obrigada a você. Foi isso, então você colocou que ela é democrática, que trabalha com essa parte de mobilização também. Quais outras palavras que você colocou? Eu coloquei popular, prática, efetiva, democrática, participativa e contínua. Uhum. Eu estou juntando aqui, quando é repetido, eu coloco no mesmo para ficar mais fácil depois da gente enxergar. Obrigada. Imagina. Alguém quer começar? Agora? Diego, Bruna, Guilherme. Bom, vou falar. Fala, Gui. Tentando abrir a câmera aqui. Se apresenta, Gui. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, só um minuto. Não está dando mesmo. Bom, peço desculpas. Gostaria de me apresentar aí com a câmera, mas não estou conseguindo. Meu nome é Guilherme Moya, eu sou biólogo, sou do Instituto Proterra. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente de Jaú pelas ações, né, que vocês vêm desenvolvendo. Acho que está tudo muito diferente do que eu vi até hoje em Jaú, né, do que a população viu até hoje em Jaú. Então, mostrando resultados e mostrando o que estão fazendo e buscando parceiros e buscando a participação da população, né? Isso eu acho que é super importante. Então, gostaria de parabenizar vocês por isso e também por essa iniciativa, né, de criar esse evento. Bom, eu coloquei aqui como resposta da minha primeira questão, é uma educação ambiental participativa, que seja para todas as classes e idades, né, que seja contínua e efetiva. Essa foi a minha resposta da primeira questão. E é só. Tá ótimo. Obrigada, Guilherme. Vou seguir por aqui. Quem é o próximo? Diego.
microfone tá pegando. Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou Diego, eu sou professor. Atualmente estou aqui em Dois Córregos, sou professor daqui, mas sou de Jaú. E eu coloquei, eu também ia seguir nessa linha, né, de participativa, então, né, das pessoas participarem tanto do envolvimento, mas também dessa questão de cobrança, de observarem, né, da questão de políticas públicas mesmo, deles observarem e observar como está o meio, o entorno, em volta de cada si, né, saber ter essa visão crítica. Eu coloquei também acessível no sentido de popular, né, então que todas as pessoas, né, como já falaram, né, democrática no sentido de faixa etária, de classe social, de locais, de forma geral, então acessível, né, inclui até pessoas que normalmente não têm acesso à educação mental ou têm de forma, às vezes, às vezes sem querer, né, mas acabam não tendo essa possibilidade de escolha e de possibilidade de participação. Eu também coloquei dialógica, que também em conjunto, né, se ela é acessível, democrática e participativa, o diálogo, troca de conversas, a ponto de vista é importante. Ampla no sentido de ela ser sistêmica, de observar as relações do natural, da natureza, mas também com a questão social, econômica, né, cultural, social, econômica, cultural, política, etc. E, por fim, transformadora, né? O final do processo de educação mental sendo a transformação mesmo, né? Seja ela individual, em hábitos e atitudes, e seja ela coletiva ou do meio. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Diego. Posso falar agora? Pode, Bruna. Espera aí, gente. Olá, boa noite. Eu sou a Bruna, eu sou tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela FATEC aqui de Jaú e atuo no Instituto Proterra atualmente. As palavras, né, coloquei as palavras-chave, eu coloquei a educação ambiental que eu quero para Jaú, uma educação ambiental simples, falando da parte do conhecimento mesmo, um conhecimento que seja passado de uma forma simples, o conhecimento das problemáticas ambientais da cidade. Aí também uma outra palavra-chave seria acessível, né, como o Diego também acho que disse, na questão mesmo de classe social, foi a primeira coisa que me veio à mente falando da educação ambiental. Então, acho que as problemáticas ambientais, elas teriam que ser passadas de uma forma simples, essa educação ambiental, esse conhecimento, ele tem que ser passado de uma forma simples, para que todas as classes, as classes sociais, entre outros fatores, tenham essa acessibilidade à educação ambiental. Uma educação ambiental participativa e contínua também, eu acho que é um dos fatores mais importantes. E é isso. Pelo que você comentou, Bruna, eu acho que é só... Eu entendi que seria uma didática simples, mas não quer dizer reduzir a complexidade, né? Não. Trabalhar de uma... De entendimento mesmo, para um analfabeto, para uma pessoa que não tem um conhecimento das partes técnicas, né? A gente sabe que a educação ambiental, ela tenta, né, a gente tenta trabalhar da forma mais simples e prática possível, mas eu acho que ainda gera um pouco de conflito nessa parte. Então, seria o simples, a palavra simples seria nesse foco. Tá? Gui voltou. Cecel, você quer falar alguma coisa? Opa, sim, com certeza. Deixa eu me... Aí. Bom, as minhas respostas... Deixa eu abrir elas aqui. Qual a educação ambiental que você quer para Jaú? Bom, sensibilização, uma educação ambiental crítica,
A crítica é aquela onde que a gente empodera as pessoas, onde que ela estimula a participação, ela estimula as pessoas a se engajarem, né? Uma educação ambiental que busque o fomento ao respeito mútuo, ao estímulo da proatividade e empoderadora, né? Que as pessoas se sintam com vontade de participar, de se dedicar. Então, essa é a linha que eu gostaria que a gente seguisse aqui para Jaú. E que ela seja capilarizada por todos os cantos da cidade, né? Então, assim, você me permitindo para a segunda questão, né, Tabita? Uhum. Então, quais são os desafios para concretizar esse tipo de educação ambiental? Então, primeiro, estrutural pedagógica em todos os tipos de ensinos, formal, não formal e informal, capacitação de multiplicadores e difundida para todas as classes e grupos sociais. Então, a estrutura pedagógica em todos os tipos de ensino, ela vai muito no que o Leandro comentou e outra colega falou, de ser contínuo, né, de não ser ações pontuais, por exemplo, de reciclagem de lixo. Então, a gente tem muito isso, né, de reciclagem de lixo e vincular a educação ambiental, e a gente reduz, né, a educação ambiental a isso. Quando eu falo a educação ambiental crítica, ela é muito mais ampliada do que isso, né? Muito mais do que falar de reciclagem, ou de fauna ou de flora, ela é falar de gêneros, ela é falar de política, ela é falar de respeito e tudo mais. Que aí tem a ver também com várias linhas da educação ambiental, né? Tem vários autores aí que exploram bastante esses conceitos, né? A Lucy Salvé, né, que é uma pessoa, uma professora da Universidade de Quebec, que ela traz muito essa questão da educação ambiental crítica, educação ambiental empoderadora, engajadora, a educação ambiental naturalista, né? Nós temos bens, patrimônios ambientais na cidade incríveis, que a gente não enxerga eles, né? A gente tem que focar, a gente tem que pegar igual como se fosse um binóculo e dar foco nos nossos patrimônios, né? O maior patrimônio que a gente tem é o Rio Jaú, que atravessa a cidade, um privilégio, e a gente passa todo dia, vai e volta por ele, e a gente não enxerga ele, a gente não vê ele. Os seus afluentes, né, lá na comunidade Guadalupe, tem uma nascente maravilhosa do Córrego Matão, que o Leandro ali planta muitas árvores, faz um trabalho maravilhoso, e por aí vai. Então, como é que a gente pode superar esses desafios, né? Eu vejo que elaborando políticas públicas inclusivas, programas de governo, legislação sólida e ampliação dos espaços de construção coletiva. Então, esse trabalho da CEMEIA, né, ele tem como objetivo fomentar isso dentro da cidade. E isso é uma discussão que, né, eu estando agora no lado do poder público, o Instituto Proterra, né, há muitos anos, há 27 anos, para ser mais exatos, está engajado nesse tipo de linha, né, de trabalho. Então, é uma forma agora da gente se dar as mãos, né, as instituições da sociedade civil e poder público, e muito importante, o Leandro está aqui, porque a nossa legislação sobre educação ambiental, ela é muito reduzida, muito pequena. Ela só um minutinho, peraí. Quer que eu ponha? Pronto. Ela é muito reduzida. A gente está fazendo um trabalho lá na Secretaria, Maiara, que está à frente disso, uma revisão de toda a legislação ambiental da cidade,
desde lá dos anos 30 até agora, para a gente saber por onde a gente navega, né, em questão dos instrumentos legais. Em breve a gente vai estar publicando isso daí, em conjunto aí com outros colegas, né, o vereador Matheus Turini também está nos ajudando muito nessa jornada, né, via as estruturas da Câmara dos Vereadores, né, de buscar as leis, os filtros, que às vezes a gente não tem muito acesso. A gente tem, nessa caixinha educação ambiental, a gente tem uma legislação muito dispersa, sem foco, sem direcionamento, e muitas dessa legislação que não leva a lugar nenhum, né? Então, a gente é muito importante, vereador Leandro, você estar com a gente aqui, de você ventilar esse assunto dentro da Câmara dos Vereadores, e também porque esse processo, a primeira conferência do meio ambiente de Jaú, ela vai culminar como a Tabita comentou, com a gente chancelar, construir nessas 5 prévias, né? Mas lá a gente vai chancelar o programa, o plano e o programa municipal de educação ambiental. E esse documento, a gente vai trabalhar para a gente transformar isso num instrumento legal. Isso que é mais legal, isso. Para a gente começar a imprimir esses sonhos, né, da continuidade e de tudo isso que vocês, juntando as palavras todas que já foram ditas, a gente vai conseguir fazer da sustentabilidade essas ideias, a gente tem instrumentos legais sólidos. Então, é importantíssimo a sua participação aqui, a gente agradece muito fazer esse link com o Poder Legislativo. Então, acho que é isso. Se eu puder comentar a respeito do que o Cecel está dizendo, então aqui eu me coloco à disposição e tenho certeza, né, como você citou, o Matheus também e outros vereadores vão estar com certeza querendo participar de todo esse processo para que a gente transforme essas ideias realmente em algo que aconteça, né? Como eu disse, você comentou e foi comentado por mais pessoas aí, que a gente não naufrague nesse caminho, que a gente consiga elaborar alguma coisa que isso aqui, essa primeira reunião, seja o começo de algo que se perpetue no nosso município, que a gente consiga, vamos dizer assim, que a sua secretaria, né, Cecel, fique na história aí como um ponto de partida para algo grandioso. Então, talvez essa seja a minha última fala aqui, eu não quero entrar na frente dos outros que ainda não falaram sobre as suas respostas, mas é exatamente isso. Eu quero me colocar aqui em 2 posições para vocês. Uma como um vereador vocês podem me usar como uma ferramenta ali para que a gente possa transformar isso que a gente vai elaborar, que esses projetos, tudo esse programa em uma lei, né? E um outro lado como um cidadão, vamos dizer assim, eu como coordenador lá da comunidade, há muito tempo já eu tenho isso como um prazer, né, de estar plantando árvores. Então vocês podem, como já foi dito aí, né, meio ambiente, educação ambiental não é só plantio de árvores, mas fazendo uma analogia talvez assim como uma construção civil, que ali precisa de um profissional muitas vezes que ele está para cavar os alicerces, aquele que mexe com as ferragens, o encanador, o pedreiro, o eletricista, né, são vários pontos ali. E o que eu mais posso estar focando aqui junto com vocês para que a gente possa realmente transformar o nosso espaço lá da comunidade, que ainda tem uma área bastante grande, como algo interativo. Como eu falei aí da participação das pessoas, foi a primeira palavra, né? Participativo, né? Aquilo que nós fizemos, Cecel, esses dias que você foi lá, participou uma oficina, né, de educação ambiental para o pessoal estar plantando algumas árvores, focado nos acolhidos, para que a gente possa, e essa minha fala aqui é para justamente lançar uma pedra fundamental nisso, para que a nossa próxima etapa lá não seja apenas com aquelas pessoas que estão dentro da instituição, mas para todos aqueles que desejarem participar
de um processo como esse, para que o que eu percebi nesses poucos dias, daquele dia que você foi lá, você viu aquelas plantas no chão, o pessoal, alguns deles ali, logicamente não é todos, mas eles se empolgaram de uma certa maneira que até algumas mudas que você viu lá estavam meio secas, já estavam tudo brotando, estão aguando até demais, né? Se empolgaram com aquilo ali e parece que foi uma sementinha, a planta foi uma sementinha dentro do coração de alguns. Então, o que a gente quer é transformar isso aí, multiplicar essa ação para quem quiser dentro da cidade. É só isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito disso? Dessa primeira pergunta. Pessoal, hoje é um teste da dinâmica. Dependendo do que vocês acharem hoje, talvez a próxima a gente pode fazer as 3 perguntas de uma vez. Depois a gente vê no final como que é mais fácil a dinâmica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, compartilhar agora a tela, que eu resumi então o que vocês falaram. Espera aí, deixa eu compartilhar para vocês verem. Então, vocês falaram, né, de uma educação ambiental mais participativa, né, que ela mobilize as pessoas e que, por isso, tem uma proatividade, né, dessas pessoas se mobilizarem, que ela seja mais consciente, né, que as pessoas tenham mais esse conhecimento, né. Eu acho que é fundamental, principalmente isso que vocês destacaram, que ela tem que ser contínua e efetiva. Porque normalmente trabalha-se com projetos que tem começo, meio e fim, encerra, não tem uma continuidade, e vocês estão discutindo muito que seria um processo, né? Educação ambiental é um processo, principalmente como a Gislaine destacou, né? Que uma ação, uma atitude vai desenvolvendo uma próxima. Então, compreender também, né? É importante o pessoal compreender, né? A importância da educação ambiental, né? Tem a parte prática, né? De pôr a mão na massa mesmo, do pessoal desenvolver esse pertencimento com o ambiente, né, em que está inserido, para poder ter esse respeito e cuidado com ele, né, que ela seja principalmente democrática, ou seja, para todos e acessível. Então, isso envolve muito na didática, na forma de comunicação também, né, em como vai se tornar esse conteúdo, esse conhecimento, essa complexidade, né, da sociedade, para que se torne acessível para todo mundo, que ela seja, então, popular, que a ideia é justamente isso, que não seja uma coisa só trabalhada nas escolas, que seja trabalhada no ensino não formal e no informal, que ela seja dialógica e transformadora, então que esse processo não faça com que fique só com o indivíduo, né, que transforme, ultrapasse esse indivíduo e que acabe transformando a própria realidade. Sensibilização também, que é importante, né, nesse início das etapas. E, principalmente, eu concordo muito com o que o Cecel falou, que tem que ser uma educação ambiental crítica. Temos que desenvolver essa educação ambiental crítica com a sociedade que a gente está inserida, com a realidade que a gente está inserida. Então, eu vou fazer o seguinte, então. O pessoal que já respondeu não tem problema. Eu vou dar um tempinho, então, de 5 minutos para quem não respondeu, então, a segunda pergunta. Quais os desafios para concretizar a educação ambiental? Então, pensando no que vocês falaram lá no começo, quais são os desafios para concretizá-la? Alguns já até destacaram aqui. Eu vou passar rápido para vocês não verem o spoiler. E depois a terceira pergunta, como podemos superar os desafios que vocês destacaram anteriormente? Enquanto isso que vocês vão fazendo essas questões, a Maiara vai encerrar essa gravação, porque vão estar divididas em 2 partes, e ela vai começar uma nova depois. Então, para vocês não se assustarem com a voz da moça falando que foi encerrada a gravação. O Guilherme achou interessante essa dinâmica, então, né, de apresentar, fazer as 3